atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 41 de 2021. Eu, João Boreço, André Reis, Edgartão e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Lições para Bem Viver, extraído do site O Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 1 dos Espíritos, no item 7, Progressão dos Espíritos, perguntas de 123 a 127. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 12, intitulada Impedimentos. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo de número 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Artes e Estética. Agradecemos sua audiência e enviamos a você as nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Programa Verdade e Luz, o nosso editorial de hoje, foi extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, e tem como título Lições para Bem Viver.
pensador russo Gurdjieff, que morreu em 1949, falou a respeito da importância do autoconhecimento e de se saber viver. Ele estabeleceu algumas regras que nos merecem reflexões. Segundo os especialistas em comportamento humano, quem consegue praticar a metade dessas lições, com certeza terá mais harmonia íntima e menos estresse. Escreveu o filósofo. Faça pausas de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho no máximo. Repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando as suas atitudes. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar a todos é um desgaste enorme. Planeje seu dia sim, mas deixe sempre um bom espaço para o improviso, consciente de que nem tudo depende de você. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se exaure. Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível, no trabalho, em casa, no grupo habitual. Por mais que isso lhe desagrade, tudo ainda sem a sua atuação, a não ser você mesmo. Peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Diferencie problemas reais de problemas imaginários e elimine-os. Eles são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso de coisas mais importantes. Evite se envolver na ansiedade e tensão alheias enquanto ansiedade e tensão. Espere um pouco e depois retome o diálogo, a ação. Saiba que a família não é você, está junto de você, compõe o seu mundo, mas não é a sua própria identidade. Entenda que princípios e convicções fechadas podem ser um grande peso, a trave do movimento e da busca. É preciso ter sempre alguém em que se possa confiar e falar abertamente. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. Não queira saber se falaram mal de você e nem se atormente com isso. Escute o que comentaram de positivo, com reserva analítica, sem qualquer convencimento. Competir no lazer, no trabalho, na vida a dois é ótimo, para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. A rigidez é boa na pedra, não no homem. A ele cabe firmeza, o que é muito diferente. Não abandone suas 3 grandes e inabaláveis amigas: a intuição, a inocência e a fé. Por fim, entenda de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente: você é o que fizer de você mesmo. Grande número de nós gastamos boa parte do nosso tempo em esforços inúteis e desnecessários. Uns desperdiçamos horas tentando fazer com que os outros aceitem nossas ideias. Outros perdemos horas de sono pensando no que iremos dizer no dia seguinte, numa conversa que não acontecerá. Por vezes, nos detemos por longo tempo alimentando ilusões. Isso prova que fazemos esforços inúteis ou até prejudiciais ao nosso bem-estar. Assim, anotemos as regras de Gurdjieff e nos preparemos para uma vida de melhor qualidade. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou.
Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube, nós vamos trazer o estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no livro Segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1 dos Espíritos, no item 7, Progressão dos Espíritos. E Kardec pergunta 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal, Edgar? Os espíritos, então, aqui respondem a Allan Kardec. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Aqui, amigo João, André, Gilberto, amigos e amigas que nos escutam e que nos assistem. Eu trouxe aqui algumas considerações também estudadas por Allan Kardec neste mesmo Livro dos Espíritos e que eu gostaria de destacar a fim de que melhor tivéssemos a compreensão dessa questão de número 123. Na pergunta 636 desse mesmo Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar os espíritos reveladores se o bem e o mal são absolutos para todos os homens. Isso é importante compreendermos para dilatarmos esse entendimento aqui. Os espíritos vão afirmar a Allan Kardec que a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Ora, naturalmente, entendendo aqui na resposta dessa questão 123, que a sabedoria de Deus permite que o espírito, que a alma tenha absoluta liberdade de escolha, evidentemente que com isso ela deve responsabilizar-se ante as suas realizações, as suas escolhas especialmente. Para concluir, lembrando também de uma importante consideração trazida por Kardec no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no primeiro capítulo, quando ele estuda o porvir e o nada, Kardec vai afirmar com segurança: segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para haver essa responsabilidade, é preciso que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Sem o livre-arbítrio, há fatalidade. E com fatalidade, não existiria responsabilidade. Edgar, como que a gente pode afirmar que Deus permite que alguns homens sigam o caminho do mal, se nós ainda não conhecemos os objetivos de nossa vida, né? Então, todos nós seguimos os nossos caminhos de acordo com o nosso despertamento espiritual. Logicamente, que nós ainda buscamos sempre os caminhos mais fáceis, que nem sempre são os corretos.
E esses caminhos, eles nos apresentam facilidades ilusórias. São aquelas estradas largas, mas repletas de contradições, né? E muitos, buscando essa felicidade, utilizam o livre-arbítrio, buscando atividades nem sempre para o bem, sendo que algumas vezes eles são influenciados por espíritos superiores. Mas por quê? Porque eles permitem essas influências com aquele objetivo de buscar as coisas de modo mais fácil, né? Agora, aquele que cede à tentação do mal é porque ainda alimenta esse mesmo mal, não é verdade? Isso mesmo, João. Agora, só para trazer também uma orientação emanuelina, ele escreve no livrinho Benção de Paz uma lição a de número 28, que diz motivos para socorrer os maus. E ele vai dizer lá, João, que quando a pessoa conhece as próprias responsabilidades e pratica o mal mesmo assim, nós devemos entregar essa pessoa a si mesma, convencida de que ela própria se encarregará no subconsciente a dor da culpa até que ela finalmente se liberte, complementando aí as suas oportunas considerações. Tá bom, obrigado, Edgar. Continuando, pergunta 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos, André? Espírito Verdade responde: sim, por certo, e constituem a grande maioria. Bem, vimos em programas anteriores, né, a escala espírita. E o que é a escala espírita? É uma ideia de gradação, que não é absoluta, né? Então, há uma variável, né, muito grande dentro de cada ordem, de cada classe, onde nós não conseguimos definir onde começa uma, onde termina a outra, né? Por quê? Porque nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Todos nós com as mesmas possibilidades. Só que, como Edgar estava falando do livre-arbítrio, nós escolhemos o nosso caminho. As oportunidades estão à nossa frente, estão todas aí, né? Todos nós as temos. Só que nós precisamos escolher e caminhar, seguir aquele caminho. E advém dessa escolha a responsabilidade por esta escolha. Então, se não escolhemos bem o caminho, se escolhemos o caminho, como ele diz aqui, do mal absoluto, nós vamos ser responsabilizados por isso, né? Pela quantidade de conhecimento, de desenvolvimento intelecto-moral, do desenvolvimento do nosso senso moral, que já nos é próprio, né? A cada um segundo as suas obras. E vamos analisar que Deus não cria espíritos essencialmente bons ou essencialmente maus. Não, ele nos cria simples e ignorantes para nos desenvolvermos. Alguns de nós vamos dizer assim, vão pegar a via rápida. Nós outros muitas vezes queremos pegar os atalhos. E esses atalhos chegam a lugar nenhum, temos que voltar e começar de novo. Pegamos outro atalho, não dá lugar nenhum, voltamos, começamos de novo. Então, são as escolhas, como Edgar falou. E das escolhas advém as responsabilidades. Então, é isso que atrasa, entre aspas, né, o que permite que nós fiquemos para trás, porque nós não retrogradamos, né? Nós simplesmente estacionamos perto daquele que vai à frente. Então, são essas as questões, né? Então, não como ele diz aqui, a grande maioria é justamente que está nesse bolo, fazendo escolhas muitas vezes imperfeitas, como imperfeitos somos, né? Espíritos imperfeitos, e aí vamos derrapando, vamos escorregando, mas vamos indo, dentro da condição que nós escolhemos. Aí, né, André? E tudo que existe no planeta Terra, ele é necessário, né, para que ocorra certo equilíbrio. O que nós chamamos de bem e do mal é uma luta que se trava de forma, mas que o vencedor é sempre o bem. E tudo o que passamos, eles são processos usados pelo progresso, né, e dirigido por amigos espirituais que nos ajudam em nossa evolução espiritual. Não existe, né, o André, a Edgar, o sofrimento eterno, né? Existe sim a busca à felicidade.
E certamente que a maioria da humanidade, como você disse, ela se encontra naqueles graus intermediários, onde nós sabemos que a aprendizagem é constante. Agora, aqueles que se julgam que estão nos graus intermediários, o que eles devem fazer? Eles devem trabalhar pela sua própria melhoria e sem perder tempo, né? Pois nós sabemos que a nossa vida, os amigos espirituais, ajudam aqueles que têm boa vontade. Não tenha dúvida, são as sintonias, né? Nós temos sim a situação de felicidade eterna, mas Sim. não de sofrimento eterno. Não. O sofrimento é inerente ao nosso desenvolvimento. O que para mim é sofrimento, para você, João, pode não ser, para o Edgar também pode não ser, e vice-versa. O que é sofrer? Claro, tem dores, né? Uma doença grave, mas será que isso é um sofrimento ou é uma libertação? Depende como eu entendo a vida, quer seja ela material ou espiritual. Então, tudo vai depender do nosso entendimento de toda a obra do Criador. Justamente. É o bem sofrer, né? Sim. Vamos continuando, pergunta 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros, Edgar? Aqui também os espíritos reveladores trazem uma resposta curta, porém significativa. Eles vão dizer a Kardec e a nós todos: sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. É bastante curioso aqui, João, André, amigos e amigas, é bastante curioso os espíritos se referirem à eternidade trazendo uma referência temporal a ela, né? Afirmando que as eternidades serão mais longas para eles. Ora, se é uma referência atemporal, como sugere, é claro, a palavra a eternidade, por que haveria os espíritos de limitá-la dentro de um espaço mais longo aqui, naturalmente por eles referidos? Kardec vem nesse momento nos socorrer através do seu oportuno comentário. Ele vai dizer aqui, comentando essa questão 125. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos. Muito próximo, aliás, André, do que você estava se reportando aos seus comentários na questão anterior de número 124. E Kardec finaliza: cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Ora, é compreensível, portanto, se, digamos, os espíritos inferiores, mergulhados nos lances de sofrimento que lhes são peculiares, e sem condições de antever a saída desses sentimentos, dessas emoções, dessas experiências, é justo que eles compreensivelmente entendam a eternidade, aí neste caso, do sofrimento, porque não entende que isso vai acabar num determinado momento. E Kardec, mais uma vez, né, como sempre, trazendo e recordando as orientações de Kardec nas obras da codificação. Lá na Revista Espírita de julho de 1868, logo no primeiro parágrafo, Kardec traz uma interessantíssima consideração sobre essa ideia da relatividade do tempo, considerando aqui a aplicabilidade dela para essa ideia anterior às eternidades mais longas que os espíritos apresentam à questão 125. Kardec vai dizer então lá nessa Revista Espírita: o tempo é relativo, não pode ser apreciado senão em termos de comparação e os pontos de referência estabelecidos na revolução dos astros. Estes termos variam conforme os mundos, porque fora dos mundos o tempo não existe. Não existe unidade para medir o infinito, vai afirmar, concluindo a ideia de Allan Kardec, portanto. Os termos variam conforme os mundos e podemos aqui considerar, indo absolutamente de encontro, mais uma vez, a resposta do André. Os termos variam conforme os mundos, inclusive o mundo íntimo.
É por isso que o espírito inferior, portanto, experimentando as angústias do sofrimento, enxerga ali a eternidade da dor, a eternidade da pena, a eternidade de todos os aspectos circundantes a esse conjunto de consciência dolorosa, muitas vezes culpada e perturbadora, que ele próprio, portanto, armazena. Para concluir, o benfeitor Emmanuel, num livrinho chamado Aulas da Vida, vai dizer: toda criatura caminha para o reino da angelitude. Investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhecerá a dor, porquanto o amor vai ser o sol dissipando a todas as sombras da vida ao toque da sua própria luz. Belíssimas orientações de Emmanuel, belíssimas orientações de Allan Kardec aqui. João, André, amigos e amigas que nos ouvem e nos assistem. Ô Edgar, e o que nos deixa felizes, vamos dizer assim, bem animados, né? É que todos nós um dia chegaremos à categoria de espíritos superiores, né? Logicamente, como já foi dito aí, uns vão demorar um pouquinho mais que os outros, por quê? Porque a gente teima muito no tal de egoísmo e no orgulho, né? Isso, ele nos prejudica. Agora, quem que demora mais? É aquele que demora um pouquinho mais no aprendizado, né? Ele encontra um pouquinho mais de dificuldade em assimilar as verdades. Agora, quando a pessoa se conscientiza no bem, como sendo o fator principal da sua vida, ela vai gastar menos tempo para evoluir. Então, o que a gente pode concluir disso daqui também? Que os graus de superioridade na criação de Deus são acessíveis para todos os seus filhos. Isso, João, é motivo, né, da gente... E eu diria, João, de alívio, né? Além de felicidade, é um motivo de alívio. Alívio para todos nós. Não é? Quando Jesus vai dizer: das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá, eu me sinto absolutamente aliviado, né? Porque eu sei que também. eu tô aí, né? Eu não vou me perder em algum momento. Com certeza. Faremos um breve intervalo no nosso programa. Verdade e Luz. 48ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 5 a 13 de novembro, das 9 às 19 horas. Sábado e domingo até às 16 horas. Presencialmente no Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II. E online pelo site www.userp.org.br. Grande variedade de livros espíritas com super descontos. 48ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Realização: União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso programa Verdade e Luz. Hoje nós estamos no programa 41 e estamos estudando o livro segundo do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. No capítulo 1, dos espíritos, item 7, progressão dos espíritos. E nós estamos indo agora para a pergunta 126. Pergunta 126 é o seguinte: os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus, André? Espírito Verdade responde: Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Então, Deus nos ama a todos indistintamente. É muito difícil a gente compreender isso porque nós não sabemos o que é amar indistintamente, né?
nós ainda temos o amor-posse, então é mais complicado a gente entender. Mas é um axioma que nós devemos ter em mente. Deus ama a todos no mesmo grau. Somos todos suas criações, somos todos suas criaturas, né? Então, Deus nos ama indistintamente, nem mais nem menos do que um para o outro. Só que, através dessas escolhas, das nossas opções, muitas vezes, como o Edgar estava comentando na questão anterior, em várias oportunidades, nós acabamos o quê? Sucumbindo. Ou seja, não conseguimos melhorar, não conseguimos evoluir por nossas escolhas. E aí começamos a nos vitimar, começamos a trazer uma série de outros problemas que não existiam. E aí as encarnações vão perdurando, vão se alongando. Nosso estado na erraticidade também é numa postura não favorável, né? Da mesma sintonia, no mesmo diapasão, da mesma estatura moral que nós estamos. Então, por causa de cairmos, né, nas provas que nos são oferecidas, não conseguirmos avançar, vamos entendendo essa eternidade das penas que foi falada na questão anterior. Só que, como você disse, João, no final, depende de nós, né? Depende do que eu quero, da minha decisão. Sigo ou não sigo Jesus? Jesus é uma farsa, como acreditava Saulo, melhor dizendo. Saulo acreditava que Jesus era uma farsa. E aí começou a perseguir os seus discípulos, todos aqueles que trilhavam seu caminho. Ao descobrir que Jesus não era farsa, se tornou Paulo. Ou seja, nós estamos prontos para encontrar Jesus e nos transformarmos dessa forma? Né? Ou vamos sempre achar que nós somos ainda o coitado, Deus, né, não olha para mim, Deus me esqueceu, né, Deus olha para o meu vizinho, olha a planta dele que bonita, como é verde, como dá frutos. Só que eu não planto, eu não rego, eu não adubo, eu não cuido e quero ter o fruto. Então, são situações que não vão acontecer. Eu preciso do esforço da boa vontade. Eu preciso esforçar para compreender. Então, Deus nos ama da mesma maneira que ama Jesus, nosso irmão maior. Né? E da mesma forma. E nos aguarda, nos dando o quê? Oportunidades. Quais são as oportunidades? As encarnações sucessivas. E ele nos oferece o quê? Tudo. A vida, os espíritos à nossa volta, todas as questões materiais, para que nós utilizemos em prol de quem? Do próximo. Mas, como você falou agora há pouco, João, devido ao orgulho e egoísmo, eu uso só para o meu benefício. Justamente. E é aí que eu começo a derrapar, né? Porque a minha evolução se dará mais celeremente, vamos dizer assim, quanto mais eu fizer em prol do outro, daquele que precisa mais do que eu, né? Porque nós sempre queremos ganhar na loteria um prêmio de final de ano para poder pensar em começar a ajudar a quem quer que seja. É verdade. Mas quem nós estamos beneficiando primeiramente? Né? Então, são questões que nós devemos refletir, que depende de nós, né? Entendemos que Deus ama a todos indistintamente, não há diferença, mas para nós merecermos algo, nós precisamos conquistar através do esforço da boa vontade. Né, André? E diante disso que nós já falamos até agora, nós temos que nos conscientizar que todos os espíritos eles vão passar por um processo de evolução. Ninguém vai ter degrau a degrau. Isso nós podemos dizer que é o que nós chamamos de despertamento, né? Sim. E são onde acontecem os erros que nós temos que corrigir. E a dor e o sacrifício são os meios estabelecidos pelo Criador para que nós possamos crescer. E como você já disse, todos os seus filhos vão passar por dor e por sacrifícios. Até que nós... Hein? Não faça aos outros aquilo que não queres que vos façam. Ou seja, se eu sinto a dor, eu não devo provocar a dor, se eu não gosto. E até quando isso vai acontecer? Até que nós conseguirmos despertar em nós
A perfeição que nós temos que dorme dentro de nós, que nós temos que despertar. Cabe a nós, não é verdade? E também, a gente fala dos amigos espirituais que estão nas classes intermediárias, mas já são espíritos que já estão andando, que estão trabalhando. Como você disse, para a gente conseguir alguma coisa, nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer alguma coisa, não é verdade? Sim, e a natureza não dá saltos. Então, não dá saltos, é isso aí. Aquele que está à nossa frente é porque caminhou mais, é que trabalhou mais, é porque se esforçou mais, compreendeu mais cedo aquilo que nós ainda não compreendemos. Então, a luta é constante. Por isso que no fim aqui da resposta, o Espírito Verdade fala, antes não eram mais que simples espíritos, pois esta é a nossa criação, né? Simples e ignorantes, para nos desenvolvermos. Verdade. Os espíritos não são maus, eles são ignorantes de conhecimento. Por isso, acabam praticando o mal. Obrigado, André. E vamos à última pergunta de hoje. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, Edgar? Os espíritos reveladores respondem: são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva, progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. E eu já quero aqui destacar o próprio comentário de Kardec a essa questão. Como o comentário dele é infinitamente superior ao meu, eu não vou comentar, eu vou deixar só o do Kardec aqui, respeitando o nosso tempo, inclusive, viu, João? Certo. Kardec, então, vai dizer o seguinte: os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Mais uma vez, Kardec destacando, assim como os espíritos, a questão da liberdade de escolhas. Sugiro, a fim de terminar, que os amigos e as amigas que nos assistem, que nos ouvem, possam ler a questão 780, que trata do progresso moral, e o comentário que Kardec faz a essa questão 780 também, sobre o progresso como uma condição da natureza humana. Lá vocês encontrarão melhores observações e considerações a respeito desta pergunta trazida aqui, a de número 127. João, André. Edgar, e com esse comentário de Kardec esclarecedor, nós encerramos o nosso estudo do Livro dos Espíritos de hoje. E a semana que vem, nós estaremos a partir da pergunta 128. Verdade e Luz. Se hoje temos um movimento espírita tão expressivo, devemos em grande parte àqueles que prepararam o terreno e semearam com amor. Uma dessas pessoas é Caibar de Souza Schutel. Eu sou Davi Lisenberg e no dia 12 de novembro, sexta-feira, às 19h30, estarei com meu amigo Cássio Carrara falando sobre este grande homem considerado o bandeirante do Espiritismo. Será durante a 48ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, que ocorre entre os dias 5 a 13 de novembro. Para participar presencialmente, vai ser no Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II, e online participe pelo www.feiradolivro.userp.org.br. Te espero!
Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E no programa Verdade e Luz, de hoje, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo YouTube, nós estamos no Momento Evangélico. Momento Evangélico, nós utilizamos o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, na lição número 12, que tem como título Impedimentos. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa é de Paulo, está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, e diz assim: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais do progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás, quando em quando, a incompreensão dos outros. Periodicamente, encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E, por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. André Edgar, quando lemos essa mensagem, nos vem à mente o nosso querido Chico Xavier. Vocês já imaginaram quanto de impedimentos ele teve no seu trabalho? Mas ele soube honrar a sua missão, essa missão que foi dada a ele, né, como sendo um exemplo para todos nós, a despeito de toda a injustiça, perseguições, injúrias, ingratidões e traição que ele realmente recebeu, né? E só que nós temos que também ainda aprender que nós estamos no planeta Terra. Só que nós sabemos que nós não estamos nesse nosso planeta para viver só momentos de glória, para viver só alegria. Nós temos um karma negativo que nós temos que nos desvencilhar. Portanto, apesar de alguns sucessos que nós temos pelo bem que nós praticamos, nós teremos sim muitos momentos em nossas vidas que servirão de testes daquilo que nós estamos a refletir e temos que nos convencer e pregar isso. E a gente deve se lembrar sempre do Cristo, que ele foi crucificado, apesar do imenso amor, da sabedoria em prática que ele revelou para nós.
E nós temos também que lembrar de Paulo, de Madalena, de Estevão e tantos outros exemplos que não vêm à mente. Eles se converteram ao cristianismo sem se tornarem perfeitos assim de forma instantânea. Agora, nós temos que ser fortes, benevolentes, indulgentes e misericordiosos para aquele que nos cobram perfeição, inclusive nós mesmos. E nós temos que seguir em frente, sabedores que antes e acima de tudo, nós devemos ser caridosos conforme Jesus Cristo foi e é conosco, né, André? Não tenha dúvida, né? Precisamos compreender isso e entender que todas as criaturas que estão, né, no nosso caminho são situações para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Que nós não estamos aqui para mudar a ninguém, a não ser a nós mesmos. Então, o respeito a tudo e a todos, sem, contudo, aceitar ou apoiar ou mudar o seu rumo, né? Jesus estava no meio de todos, não estava no meio da intelectualidade, não, ele andava no meio de todos, do povo. Como ele disse, eu venci o mundo, né? Mas não foi do mundo. Então, nós somos muito mais do mundo, né, das questões materiais que nos prendem, que nos seguram, do que das questões espirituais. Né? Nós não estamos apenas usufruindo dos bens que o Pai nos concede para a nossa elevação. Nós achamos que isso, amealhar esses bens, nos vão dar alguma melhoria futura, o que não é verdade. E aí criamos guerras, criamos as mortes, criamos os impasses, os entraves, que servem para atrapalhar o nosso próprio desenvolvimento, né? Então, nós, na grande maioria das vezes, somos o nosso próprio impedimento, pela nossa pouca força de vontade. Edgar, nós temos 2 minutinhos aí, você quer tecer algum comentário? João, as considerações já foram trazidas naturalmente. Eu só queria reforçar, porque muitas vezes a gente imagina que as dificuldades, as adversidades, os impedimentos de uma forma geral só são nossos, né? Só eu os tenho. Inseridos naturalmente num planeta como o nosso, cercado de desafios, não existe criatura humana que não tenha obstáculos, adversidades e impedimentos dos mais generalizados. Como o André disse, portanto, cabe a cada um de nós vencê-los, superá-los. E se o nosso objetivo, nós que estamos aqui abraçando a doutrina espiritista, se o nosso objetivo, antes de tudo, é crescer ao encontro de Deus, é justo então que nos esforcemos cada vez mais na superação de nossas próprias dificuldades. Como no estudo do Livro dos Espíritos e agora no Fonte Viva, a gente tem que ter em mente o seguinte: ninguém tem privilégios. Não é verdade? Ninguém tem privilégios. Nós temos todos que batalhar para conseguir as coisas. Nós temos todos que indistintamente lutar. Não tenha dúvida. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa Verdade e Luz pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Agora nós vamos ter o quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita. Viana de Carvalho responde a perguntas de Divaldo Franco, que psicografa o referido livro. Nós estamos hoje encerrando o capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, nos itens Arte, Estética. E Divaldo pergunta a Viana de Carvalho: pintura mediúnica é arte?
Traria ela alguma importância real para o movimento espírita, para a doutrina espírita, André? Viana de Carvalho responde: da mesma forma que a psicografia e a psicofonia, nas expressões da mediunidade intelectual, contribuem valiosamente para a comprovação da imortalidade, ao lado de outras manifestações positivas do fenômeno mediúnico, a psicopictografia é recurso nobre de arte para a confirmação da sobrevivência do espírito à disjunção molecular do corpo. O estilo do pintor, suas características, suas mensagens oferecem expressivo contributo para a afirmação da vida após o túmulo, como também pelo ensejo que oferece de trazer beleza e harmonia para o encanto das criaturas humanas. A doutrina espírita não oferece maior contribuição, tendo-se em vista que a codificação encontra-se estruturada e completa, não sendo a mediunidade e psicopictografia que irá aumentar a sua excelente proposta de sabedoria. O fenômeno necessita da doutrina a fim de se explicar. Porém, a doutrina dispensa o fenômeno, por ser ela um conjunto de lições profundas e ricas de iluminação e beleza, de que o insigne Allan Kardec se fez incomparável intermediário. Assim, o fenômeno confirma a doutrina e essa elucida. Edgar, eu vou pedir os comentários a você, mas dizendo, que pelo que nós vimos na resposta de Viana de Carvalho, eu vou ser bem objetivo na pergunta a você, tá? O espiritismo não depende da pintura mediúnica, mas a pintura mediúnica depende do espiritismo? Eu diria que nenhuma manifestação mediúnica naturalmente se expressa em relação de dependência às orientações doutrinárias aqui, viu, João? Às vezes nós imaginamos que o espiritismo existe em função do fenômeno, sim, do fato espiritual. Na verdade, não obstante ele ter sido codificado utilizando-se do fato mediúnico, portanto, do fato espiritual, esta correlação hoje, ela verdadeiramente não existe, né? Aliás, Allan Kardec diz isso. Quando nós vamos estudar lá no livro dos médiuns, a última pergunta, o último item elaborado ali por Allan Kardec, ele vai dizer, olha, se com todos os fenômenos espíritas você ainda não se convenceu, falando para o leitor, não é? Você ainda não se convenceu, procure prender-se ao único objeto que verdadeiramente importa, que é o aperfeiçoamento da nossa moralidade. O fenômeno, portanto, ele efetivamente, assim, a grosso modo, ele é apenas um fato espiritual. Todavia, ele naturalmente registra os lances que permitem o entendimento da comunicabilidade entre os espíritos, mas ele não é uma condição sine qua non para a existência da doutrina ou para os ensinamentos doutrinários que naturalmente ela encerra. Isso aí, Edgar, muito obrigado. André, temos um minutinho, você tem algum comentário? Eu lembro de uma passagem do livro Boa Nova, onde Bartolomeu se aproxima de Jesus e com alguns políticos muito influentes, na opinião dele, e fala para Jesus, eles estão aqui esperando algum sinal, faça algum sinal, alguma coisa, né? E Jesus observa bem Bartolomeu, né? Refletindo, quantos cegos eu fiz enxergar, quantos paralíticos eu fiz andar, quantos desestruturados mentalmente eu fiz sanear-se. Ou seja, quantos prodígios eu já fiz, quantos mais eu vou ter que fazer, né? Para despertar, como o Edgar falou, para despertar que não é isso, é o plano espiritual. Então, dentro dessa característica, eu concordo com o que o Edgar falou, não há interdependência, né? Houve uma ferramenta, houve um chamariz, como também nós ouvimos, né? Feliz daquele, né, que aceitou, que entendeu, que compreendeu sem ver, né? E
Jesus pede para Tomé, vem aqui, põe o dedo na ferida, já que você não consegue, né, aceitar sem colocar. Então, para muitos, não vai adiantar, mas a doutrina não é as sessões mediúnicas. A doutrina é muito mais do que isso. A doutrina utiliza-se das reuniões mediúnicas para o estudo, para o auxílio dos espíritos sofredores, para o desenvolvimento do nosso conhecimento. Mas a doutrina espírita é muito mais que uma reunião mediúnica. Muito obrigado. Amigos Aliás, ouvintes... João, se você me permite... Pois não, por favor. Rapidamente, aproveitando aqui, não é? Esse mês de outubro, a Uzi está estudando na sua palestra temática a parábola do rico e de Lázaro, constante no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Ela trata exatamente disso, né? Quando o rico está lá no céu depois de morto, vai perguntar, deixa eu avisar os meus filhos, né, de toda essa realidade espiritual, né? E Abraão vai dizer para ele, eles já têm Moisés e seus profetas. É isso aí. Bem pensado, Edgar. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Edgar. Quero agradecer mais uma vez a participação neste programa, agradecer aí a coordenação dos trabalhos do João Boreço, do amigo André Reis, que traz também juntamente com ele oportunas considerações, e o trabalho realizado pelo nosso amigo Gilberto Silva, que sempre deixa as coisas melhores. Muita paz a todos, obrigado pela oportunidade. André. Nossa gratidão a todos os amigos que trabalham aqui conosco, a você, amigo ouvinte e telespectador, muito obrigado pela sua audiência, fiquem em paz, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Como diz o nosso amigo Basílio, a palavra é gratidão. Gratidão aos ouvintes, gratidão aos amigos espirituais que com certeza estão ao nosso lado nos orientando, gratidão ao André, ao Edgar, ao Gilberto pela companhia e pelo aprendizado. E aproveitando a oportunidade, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. O endereço está aparecendo aí na tela para vocês. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.